Meus amigos e meus irmãos, estamos nós aqui reunidos em mais uma reunião da Igreja Familiar número 1 da Religião de Deus. Porque onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. De Jesus, nos registros de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Eu fiz colocar na entrada da sala egípcia, no Templo da Boa Vontade, este pensamento. Estará em hieróglifo, se não me engano, da 18ª dinastia do Egito. Os mortos não morrem. E eu me recordo que o irmão Zarur repetia muitas vezes que Deus não nos criou para nos matar. Então esse conceito da eternidade da vida e de que o céu não é um dormitório, porque o próprio Cristo afiança esta verdade para nós, ao dizer que o Pai não cessa de trabalhar e Ele também. Nós vemos que o resultado desse conhecimento há de provocar no mundo uma grande transformação. Por isso que quando prego o Apocalipse de Jesus para os simples de coração, eu destaco o papel dos diáconos. O diaconato estabelecido por Pedro apóstolo com a igreja nascente, o cristianismo primitivo, como dizem alguns, quer dizer, que nascia, que os apóstolos concluíram que não poderiam pregar e ao mesmo tempo atender aos necessitados. Tamanha era a demanda que ocorria ali na igreja em Jerusalém. E eles tinham que cumprir o que Jesus lhes pedira: ide e pregai, dizendo, é chegado o reino de Deus. Está aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai este Evangelho a toda criatura. Eles tinham que cumprir isso. Naquele tempo não havia avião, não havia internet, não havia satélite, nem digital, não havia emissora de rádio, televisão, a imprensa não havia. Só vem com Gutenberg, 1000 e tantos anos depois. Não significa que eles não considerassem a caridade material, que chamamos hoje de promoção humana e social, que caridade quer dizer amor pessoal. Como alguns são ligados àquele negócio de dar a esmola, para se livrar do pedinte, que muita gente faz às vezes isso, para se livrar. Toma e vai. E essas pessoas amesquinharam o sentido da caridade. Não estou dizendo que não se deve ajudar ao mendicante. Se deve sim, amanhã você pode estar naquela situação, hein? Não me venha com sofismas ideológicos. Porque na hora do pega para capar, quem vai socorrer você? É como dizem os latinos, odie mi, cras tibi. Hoje eu, amanhã você. E onde ficará a solidariedade de que tanto carece a sociedade humana, se não tivermos no nosso coração o espírito do amor? E amor é sinônimo de caridade. Portanto, não se queixe de tantas misérias que se tornaram comuns na vivência das comunidades, porque isto é resultado justamente da falta de espírito de caridade. E atentem bem para
a fraqueza da argumentação de que a caridade não resolve o problema da sociedade. Eu pergunto, desde quando as medidas governamentais em todo o mundo resolveram o problema da sustentação social de seus povos? Por quê? Porque há um relacionamento frio, porque a solidariedade é algo mais, esse algo mais que a humanidade está aprendendo que lhe faz falta. E está percebendo que nesta falta de humanidade para com a humanidade está o estopim de qualquer guerra. Mas voltando ao diaconato, é evidente que os apóstolos não poderiam considerar que o atendimento de quem passa fome deixaria de ser necessário, porque o próprio Cristo disse que não era suficiente pregar o seu nome, expulsar demônios, falar línguas. E ele pergunta a esses, num discurso famoso, onde eles estavam no momento em que a viúva passava fome com seus órfãos. Os enfermos padeciam nos hospitais, ou nas enxergas, ou nas ruas, ou nos seus próprios lares. Onde estariam eles para socorrer os famintos? Porque aí é que está o espírito de solidariedade. É nesse sentido de amor ao próximo, porque o resto é o outro lado da moeda. É a guerra, mesmo em nome das crenças. E o irmão Zarur dizia, é bom repetir, o maior criminoso do mundo é aquele que prega o ódio em nome de Deus. E muita gente que às vezes diz acreditar na existência de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, ou de que mais lá, ou seja, que todos têm direito a adorar a divindade como compreenderem ou puderem, ou não adorar. Deus é tão democrático que não obriga ninguém a crer nele. Mas eu quero dizer que o sentido da crença é a fraternidade. Porque senão não há sociedade. Há tudo que anda apavorando as criaturas hoje. Porque a coisa está dentro do coração humano desarvorado. Falta humanidade à humanidade. E a criatura humana tem que saber o que está fazendo neste mundo. Porque nasceu, porque vive, porque sofre, porque ri, porque um dia morrerá. Dizia minha mãe, a única coisa certa na vida, quer dizer, na vida humana, na vida física, é a morte. Portanto, vivamos bem a vida. E ela deu muito bom exemplo, porque ela passou a vida inteira socorrendo os necessitados do corpo e do espírito. Lá em casa sempre tinha uma fila na porta de pessoas a pedir uma coisa e outra. Tinha a vocação da enfermagem, era enfermeira prática, como se dizia antigamente. Só com o médico trabalhou 11 anos. Porão, Sueli, na hora que eu falei no Templo da Boa Vontade, você escreveu um bilhetinho falando do Palamundo, o tempo que foi? Eu recordei a visita do Dr. Ramos Horta, por uma visita bem detalhada ao Templo da Boa Vontade, ao Parlamundi. Ele então referenciou que se o mundo conhecesse a paz que existe na LBV, que ele encontrou ali naquele templo e no parlamento, não haveria mais guerras. E é um homem, Prêmio Nobel da Paz, 1996, que deixou registrado ali um sentimento muito profundo. E nós notamos muito isso quando ele passou pela fonte, quando ele soube então que aquela água toda era energizada. Então vocês me dão licença que eu quero provar da água. E fez aquele gesto com muito sentimento. Enfim, um aspecto todo mesmo muito voltado para dentro, a grandeza do Templo da Boa Vontade, mexendo com o mais íntimo do ser humano. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 5, versículo 17. O mundo espiritual não é um dormitório, o céu. E quanto ao sentido do amor, nós vemos na primeira epístola de João, capítulo 8, versículo 8, ele dizendo: aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. E eu prefiro aqui essa passagem. É de João também, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 20. Tem a ver com o sentido de solidariedade que a sociedade deve
viver. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Pois não, Sueli? Gostava até de lembrar que sempre me chamou muita atenção uma palavra que o Senhor nos fala com relação exatamente à sociedade solidária e não à sociedade solitária. Então, o caminho do novo mandamento faz despertar no homem essa solidariedade, mas essa troca, então, uma letrinha apenas, não é? O efeito que faz na humanidade é algo muito marcante. Temos que acabar com a sociedade solitária, quer dizer, do homem solitário, do homem lobo do homem, e vimos com a sociedade solidária, altruística, ecumênica, do homem solidário. Porque o resto é isso que todo mundo desaprova por aí, mas que o comodismo impede de modificar. Então, o comodismo é a chave que abre a porta para a ação do professor sofrimento, ou da mestra dor, quando o homem não quer evoluir através da bela estrada do amor. Mas nós estamos lendo aqui o livro Voltei, do espírito irmão Jacó. Ele vai contando os seus relatos, o que ele sentiu, o que ele passou quando chegou ao mundo espiritual, que todos nós vamos dar. A ciência anda por perto. Aquilo que eu digo sempre, o que a religião intui, a ciência prova, mais dia menos dia, no laboratório. Quando eu digo laboratório, é no cálculo. Não é que o camarada está lá fazendo, para provar a vida eterna, vai fazer lá uns processos de química. Não, não. Então, aqui na nossa reunião evangélica, apocalíptica, espiritual, eu cheguei ao capítulo 2 do Voltei. E vamos à frente da morte. Muita gente, muitas crenças, tem visão dos seus anjos guardiães junto ao leito dos mortos. Eu tenho mesmo uma passagem do Billy Graham, aquele famoso pastor evangélico que pregava a penitência pelo mundo inteiro. Fazia esse belo trabalho, nós respeitamos muito. Ele, quando jovem, esteve diante de um fenômeno espiritual, ou paranormal, ou mediúnico, ou sensitivo, como quiser. Ele, famoso no mundo inteiro, não somente entre os irmãos protestantes ou evangélicos, onde também é normal se admitir a vida depois da morte, a vida eterna. Senão, para onde que foi Jesus? Eis que vos precedo no caminho para o Pai e vou preparar-vos lugar. Onde é isso? A ciência fala em dimensões. Nós, estudando o Apocalipse, chegamos a pregar que nós temos que descobrir a contração do tempo, ou sua elasticidade, e também a contração do espaço, a sua expansão, para entender como os seres espirituais, as criaturas celestes, que falava o apóstolo Paulo, corpos terrestres, corpos celestes, lembra-se disso? Naquela pregação sobre Nicodemos, nas diretrizes espirituais da religião de Deus, eu falo, vamos entender como é que eles se movem, porque senão é impossível a qualquer um de nós, por mais rápido que seja um foguete, chegarmos antes de milênios à estrela mais próxima do planeta Terra, porque são milhões de anos-luz. Então há de haver um outro processo. O espaço se contrai ou se expande. Aliás, o Jaime Augusto de Menezes, através do Chico Perioto, há muito tempo andou dando umas dicas sobre isso. Mas, vamos lá, está aqui. Billy Graham. Estava Billy Graham, aquele famoso pastor evangélico, esteve no Brasil várias vezes. Segundo ele próprio descreve ao repórter do National Enquirer,
sentado na cama em que se encontrava a avó, já à morte. Nessa ocasião aparece o espírito do seu avô, Ben, que havia falecido há vários anos e que perderam um olho e um braço na Guerra Civil Norte-Americana. O notável na aparição do espírito do seu avô é que ele não apresentava a falta do braço e do olho que perdera na guerra. Então, estupefata, a avó de Billy Graham caía sobre o travesseiro, marcando o último momento da sua vida física. E exclamava como últimas palavras naquela sua vida material: eu vejo Ben, e ele está inteirinho novamente. Seu braço e seu olho retornaram. Adeus, porque agora estou indo com Ben. Ora, o espírito do seu esposo viera buscá-la no momento do desenlace. E não apenas a avó querida do grande pregador evangélico vira o Ben, mas também o próprio Billy Graham, que gravou para sempre as palavras finais da sua avó, que se despedia da existência material. Analisando esses fatos, com a presença de fenômenos mediúnicos ou paranormais, ou carismáticos, o pastor norte-americano lembrou que, para alguns, ainda se torna necessária a comprovação científica da vida além da morte e da comunicação dos espíritos com os que se encontram na carne, mas que os cientistas estão alcançando tamanhas descobertas, e estas são bastantes para convencer os mais céticos do mundo. E aqui está, página 159, de Jesus Arur Kardec Rustam, na quarta revelação, JZKR. E eu lembro dessa palavra de Jesus, do seu Evangelho, segundo Lucas, capítulo 12, versículo 2. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. A religião de Deus prega o ecumenismo irrestrito entre os seres humanos, derrubadas todas as barreiras de ódio que separam as criaturas de Deus na terra. Quem é bom, quem não é tão bom assim, quem está certo, quem está errado, Deus é que sabe. Qual é o homem que tem autoridade para julgar o seu irmão? Isso não tem nada a ver com o julgamento dos juízes nos tribunais. O poder judiciário é necessário em todo o mundo. Lá no campo moral, campo espiritual. Da moral crística. Que a moral humana muda conforme a latitude. Já contei que antigamente, no Japão, aquela famosa escultura de Rodin, o beijo, não pôde entrar porque o beijo era considerado imoral no Japão. E já há quadros, até nas casas, do ato sexual, que não era considerado uma imoralidade, como não é. Senão imoral é Deus que criou o sexo. Deus criou o sexo, o homem, a aberração sexual. É bem diferente. Mas a moral de Deus é uma, a ética de Deus é uma. Não esqueçamos que Ele é amor e que o ódio em nome de Deus é o maior crime que um homem pode perpetrar na terra. Porque os que não são religiosos, ou são religiosos, mas eu digo, não são sacerdotes, mas estão nos seus trabalhos, ou na ciência, ou na filosofia, ou no comércio, ou na indústria,
ou nas Forças Armadas, ou no Parlamento, ou no Executivo, ou no Judiciário, vão dizer, mas se os religiosos não se entendem, estão justificadas todas as nossas desavenças. E isto, perante Deus, é um crime que não tem tamanho, porque hoje a humanidade está muito armada. Como diz Karl Jaspers, pelos tempos, tantos vinham pregando o fim do mundo e não havia nenhum motivo para se aceitar uma coisa dessas. E todo mundo acreditava hoje que todos os fatores de destruição estão aí, que apesar do fim da chamada Guerra Fria, a indústria do armamento vende, que é uma coisa tremenda, e os homens ainda estão desenvolvendo armas nucleares e bacteriológicas e químicas. E ele diz, e hoje estão todos os sinais aí, ninguém acredita. E ele era um cientista e filósofo. Então, ecumenismo total entre as criaturas terrestres e as celestes. O ecumenismo irrestrito entre os seres humanos e o ecumenismo divino, o contato social entre a criatura e seu Criador. A universalização do ser humano que se integra na sua origem divina, o ecumenismo divino que eu estou falando, tornando-se o homem vertical, ou o homem espiritual, ou mais, o homem espírito, o fim do império da matéria, por pura e simples compreensão de que a matéria não existe, porquanto o próprio átomo é cheio de espaços vagos. Daí eu ter escrito que matéria também é espírito, porque afinal o espírito é que é tudo. Jesus disse que Deus é espírito e que nós somos espíritos, criados à sua imagem e semelhança em espírito. Ora, sendo o espírito a razão de tudo, porque Deus, como revelou Jesus à samaritana junto ao poço de Jacó, é espírito, inferimos que pela ciência divina chegaremos à condensação ou à expansão do tempo, e à contração ou ao alargamento do espaço, segundo a evolução do espírito, antes de que, pela conquista desse conhecimento, através do cálculo científico humano. Essas palavras que estou repetindo para vocês aqui, nesta cruzada do novo mandamento do lar, tem a ver muito com aquele meu pensamento. A ciência iluminada pelo amor eleva o homem à conquista da verdade. Porque matéria também é espírito, que espírito é tudo. Diz Jesus no Evangelho que o espírito sopra onde quer, quer dizer, manifesta onde quer. E a carne para nada serve. E até vou repetir esse finalzinho aqui, para os jovens estudarem, porque eu tenho dito que aqui estamos chamando a atenção para a origem verdadeira dos assuntos, por isso que eu fui ao diaconato estabelecido por Pedro. E chamei a atenção para este fato, que os diáconos passaram a fazer o trabalho da promoção humana e social, mas sem esquecer a natureza espiritual das coisas. Por isso eu tenho pregado aqui a respeito da permanência nossa pela vida eterna. Deus não nos criou para nos matar. Por isso é bom estudar o Evangelho e o Apocalipse, a Bíblia Sagrada toda, mas não ao pé da letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica, como preconizou o apóstolo Paulo. Porque Jesus continua sendo a grande opção, mas infelizmente uma opção esquecida por muitos. Então eu escrevi aqui, e disse aquele pensamento, a ciência iluminada pelo amor eleva o homem à conquista da verdade. Sendo o Espírito a razão de tudo, porque Deus, como revelou Jesus à samaritana, junto ao poço de Jacó, é Espírito, inferimos, concluímos, que pela ciência divina chegaremos à condensação ou à expansão do tempo, e à contração ou ao alargamento do espaço, segundo a evolução do Espírito, antes de que pela conquista desse conhecimento através do cálculo científico humano. Pois não?
Alvino Barros. A gente lembra daquela passagem da vida do famoso cientista Albert Einstein, em que ele viu a teoria da relatividade numa visão. E aí perguntaram a ele, mas e as provas? Você viu, mas e provas? Ele falou, eu não tenho necessidade de provas, vamos dizer assim. Mas não há necessidade de provas diante da visão espiritual, que está vendo bem mais lá na frente. Né? Como digo, a religião intui e a ciência prova no laboratório, quer dizer, no cálculo. E até eu me lembro do pensamento do irmão Zarur, com 5 décadas ou mais. Religião, ciência, filosofia e política são 4 aspectos da mesma verdade que é Deus. Muita gente está chegando a essa conclusão hoje, esquece que o velho Zarur colocou o Brasil na vanguarda do mundo quando disse isso. Porque ele nunca considerou ciência e religião adversárias, nem política e religião adversárias, nem filosofia e política adversárias, porque elas são 4 aspectos da mesma verdade que é Deus. Pois não, Sueli? Sim, 2 momentos interessantes que eu gostaria de destacar. Primeiro, na Epístola Constitucional do Terceiro Milênio, o senhor fala exatamente do critério do mundo espiritual da sua existência, que é uma realidade que já está forçando as portas dos laboratórios, até mesmo das nações oficialmente ateias. Então, o que a gente sente é que há realmente na LBV todo esse trajeto do ecumenismo irrestrito e antissectário, vanguardeiro, puxando dentro também de uma outra passagem que o senhor nos fala do novo conceito do rebanho de Jesus, onde o senhor diz que a ciência também faz parte do rebanho de Jesus. Então esse rebanho de Jesus, e que o senhor então diz que todos estão dentro, tem atraído muita gente na sua pregação a compreender e a estudar ainda mais e buscar mesmo pela ciência esse caminho tão grande que é o do mundo espiritual. Esse novo e abrangente conceito do rebanho de Jesus está no templo da boa vontade. Porque isso é uma coisa importante. Quando se fala em rebanho único de Jesus, pensa-se somente nas criaturas. Mas e a produção do espírito das criaturas? A ciência, a filosofia, a economia, a arte, os desportos, a política e assim por diante. Tudo isso são expressões do pensamento criador que têm que ser apacentadas pela luz que é o Cristo de Deus. A 7ª trombeta está tocando mais uma vez. Porque ao toque da 7ª trombeta, o reino dos homens, ou o reino do mundo, se tornou de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E mais aqui, deixa eu ver aqui ao capítulo 10, versículo 7º. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Sueli, você ia dizer mais alguma coisa? Desde que o senhor abriu as portas do Templo da Boa Vontade, em 1989, a gente sente que todo esse simbolismo foi despertado, e cada pessoa que passa pelo Templo da Boa Vontade, curiosamente eu pensava agora, de tantas simbologias que vêm, de tantos estudos profundos, se sentem valorizadas. Nós vemos mesmo naqueles retratos que o senhor mandou colocar, naqueles desenhos, como as pessoas ali vão encontrar suas afinidades. Quer dizer, o Templo da Boa Vontade, ele é, no dia a dia, essa trombeta tocando, e que o senhor tem feito despertar nas pessoas, porque cada pessoa que entra ali sente no seu momento espiritual alguma mudança, e isso é realmente o progresso espiritual acontecendo na alma do ser humano. Nós aprendemos com Jesus, no seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26, que o que não é possível ao homem, para Deus, é sempre possível. Se diz isso no Evangelho, o Evangelho tem que estar rico de ensinamentos dos quais a humanidade anda abrindo mão, por questões sectárias, por questões fanáticas, que devem ser afastadas da nossa convivência. Porque o que Jesus veio trazer à Terra foi amor. Ele não veio trazer dissensão. Porque se os que creem não derem um bom exemplo, não se espantem que o Armagedon venha a se cumprir. Porque Jesus diz, tanto no Evangelho quanto no Apocalipse, que a cada um será dado de acordo com as suas próprias obras. Está aqui, à frente da morte. Todos nós, um dia, haveremos de passar para o outro lado, para a vida espiritual. E ter essa curiosidade.
Vamos ver o que diz o irmão Jacó. Quem quiser aceite, quem não quiser, não aceite. Aqui nós não forçamos ninguém a nada. Precisamos aprender a viver a democracia religiosa, porque essa precede toda outra de qualquer democracia. Que a religião é para ensinar a ética espiritual da fraternidade às criaturas, porque senão, para que serviria? Como se opera a desencarnação? Como passamos dessa para outra? Que forças atuam no grande momento? De vez em quando abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela expectativa indagadora, diz o irmão Jacó, na psicografia do legionário Chico Xavier. Por minha vez, eu lera descrições e teses preciosas relativamente ao assunto, inclusive Bozano e André Luiz. Nesse último, recolhera informações que me sensibilizaram profundamente. Pouco antes de abrigar-me no leito de morte, meditara-lhe as narrativas acerca do falecimento da criatura, de alguns companheiros, e perante os sintomas que me assaltavam, não tive qualquer dúvida. Aproximava-se o fim do corpo. Não obstante o valor com que passei a encarar a situação, e apesar do velho hábito de convidar os amigos para o meu enterramento, em observações chistosas dos dias de bom humor, descansei o organismo extenuado na posição horizontal, mesmo porque me era totalmente impossível agir de outro modo. O irmão Andrade, espírito benemérito dedicado à medicina, com quem tivera a alegria de colaborar há alguns anos, recomendara-me absoluto repouso. Então, insistente se fizera o conselho, que fui obrigado a abandonar as últimas atividades doutrinárias. O repouso físico, porém, agravava-me as preocupações mentais. O impedimento das mãos impunha-me verdadeira revolução íntima. No silêncio do quarto, os pensamentos como que se me evadiam do cérebro, fugiam da minha mente, postando-se ao meu lado a argumentarem comigo. Alguns em posição simpática, outros em atitude adversa. Velho Jacó, proclamavam lá no fundo, você agora deixará as ilusões da carne, viajará de regresso à realidade. Prepare-se então, velho Jacó. Que possui na bagagem? Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe, velho Jacó. Por vezes, eu interpunha recursos. A consciência compelia-me a retroceder aos problemas nos quais funcionara com desacerto. Todavia buscava atenuantes às minhas próprias faltas. Alegava incertezas e imperativos da vida. Confesso, no entanto, que as incursões dentro de mim mesmo angustiavam-me o ser. Se a vigília se tornara menos agradável, o sono se me fizera doloroso. Não chegara a penetrar a região dos sonhos. Dispondo-me a dormir, supunha ingressar num modo inabitual de ser
em que a verdade se me patenteava com mais clareza. Via-me noutra paisagem, noutro clima, ante conhecidos e desconhecidos, qual se estivera perante enorme multidão de pessoas desejosas de se fazerem compreendidas por mim. De outras ocasiões, minha memória recuava no tempo, revia situações alegres e tristes, confortadoras e embaraçosas, de há muito extintas na minha mente. De volta ao corpo exausto, eu sentia extremas dificuldades para reter as imagens e descrevê-las. O cérebro acusava a vida intensa, mas no serviço de comunicação com o exterior, eu me sentia esgotado, tal qual um limão espremido. A fé preparava-me o espírito ante a grande transição. Todavia os receios avultavam e as preocupações cresciam sempre. Todos vamos passar por isso. Católicos, protestantes, espíritas, esoteristas, budistas, ateus, brahmanistas, shintoístas, muçulmanos, judeus, materialistas, agnósticos, todos. Porque a vida no corpo material não é eterna, a do espírito é. Então, por que esse negócio de negar tudo? Mesmo os que têm crença religiosa. Nós temos que usar do privilégio da dúvida, que os cientistas tão bem sabem empregar. É um privilégio. Você sabe que qualquer coisa na ciência começa com uma dúvida, é uma pergunta. E se for assim, hein? Você não virá mesmo. Nós apresentamos que é um fato consumado que um dia sairemos da carne, desencarnaremos ou morreremos. Isso é fatal. Por isso ninguém deve suicidar-se, porque pensando que vai acabar tudo, fugindo dos problemas, vai chegar do outro lado encontrando vida e os problemas redobrados pedindo solução. Quero terminar essa reunião com estas palavras do grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Certamente, Paulo disse isso inspirado em Jesus quando diz: conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Não é nenhuma decisão política, ou científica, ou filosófica humana. É a verdade de Deus. Se queremos as nações libertas, então vamos analisar a verdade de Deus, sem sectarismo, sem fanatismo, sem fronteiras sectaristas, porque é a verdade de um Deus que é amor. Então Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Até a próxima semana. A cruzada do novo mandamento de Jesus no lar com o irmão Paiva Neto, momento de iluminação dos lares de boa vontade, fortalecimento das famílias por essa canalização das energias do Cristo no seio familiar. Quanto faz bem para a nossa alma esse convívio saudável a partir das lições de Jesus que devem ser estudadas e vividas em família. Por isso que próximos que estamos de mais um momento ecumênico de preces aqui na Comunicação 100% Jesus,
Vamos nos aproximando então desse momento, coroando esse momento em que você está na sintonia com a gente. Envolvemos na prece o nome de Luzia Aparecida Lopes Alves Silva, que está em Porto Velho, na sintonia com a gente. Também a Eli Fátima Silva, em Turama, Minas Gerais, acompanhando o Poder da Fé Realizante. Envolvemos a sua súplica na prece, Eli. Também a gente envolve aqui o pedido que chega de Kleber Maceió, na sintonia com a gente em Valença, no Rio de Janeiro. Rita de Cássia Machado dos Santos, de São Gonçalo, também envolvendo o seu nome na prece, de José Alexandre Machado dos Santos. A Virgínia Floriano Pereira, em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, na sintonia, fazendo o seu pedido sincero e secreto ao coração do Cristo. De Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, Enira Maria de Moura. Quem faz também o pedido, está na sintonia com a gente em Ribeirão Preto, é Isila Gonçalves Faria, a Luciana, a Nilva, a Ludmila, todo mundo na sintonia pedindo preces em favor de si mesmas e da família aqui em Ribeirão Preto. Maria Thelma Pereira Carvalho, em Pontalina, Goiás, fazendo um pedido de preces aqui também em favor de Danilo Pereira Carvalho e Giovana Gomes Carvalho. Elza Ricciardi, em Curitiba, no Paraná, também fazendo o seu pedido secreto, sincero ao coração de Jesus. Muitos pedidos chegando, muitas súplicas sendo elevadas aos céus. E nada mais apropriado, estamos próximos de mais uma noite de sono para aqueles que vão dormir, para descansar o corpo físico, e aí precisamos pedir a Jesus, proteja o nosso espírito, porque enquanto o corpo descansa, o espírito prossegue sua jornada no mundo da verdade. Que sejamos protegidos, amparados pelos anjos de Deus nas regiões elevadas do mundo da verdade. E para aqueles que vão para uma jornada de trabalho em seus plantões, trabalhadores autônomos, trabalhadores na área de saúde, de segurança, vigias, porteiros, enfermeiros, médicos, taxistas, motoristas de aplicativos, tantas pessoas que vão aí labutar em mais uma noite madrugada, que Jesus a todos nós abençoe e fortaleça para que sejamos dignos do pão de cada dia e que o pão espiritual também nunca nos falte. Vamos juntos orar a prece da vigilância espiritual com o irmão Paiva Neto e suplicar a Jesus sua divina proteção para todos nós. Vamos falar com Deus. Deus está presente. Meu Jesus, que a gloriosa falange de São Francisco de Assis, patrono da divina legião da boa vontade, guarde o meu espírito, não somente o meu corpo, enquanto durmo. E se eu vier a sofrer um ataque da treva, esteja apto a revidá-lo instantaneamente. Mas peço a sua misericordiosa proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Jesus!
Tratado do espiritualmente revolucionário Novo Mandamento de Jesus, reunido por Paiva Neto, consoante o Evangelho do Cristo de Deus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, capítulo 15, versículos 7º e 8º, de 10º a 17 e 9º. Ensinou Jesus o Cristo ecumênico, o divino estadista. Novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas coisas, a fim de que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isto: amai-vos como eu vos amei. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E isto eu vos mando: que vos ameis como eu vos tenho amado. Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. A TV da paz, do amor e da fraternidade real. Boa Vontade TV. Emissora da Fundação José de Paiva Neto. Aviso aos navegantes. Chegou a hora de cruzarmos o país visitando os museus. Ciência, história, moda, gastronomia, tecnologia, talento e imaginação. Apurem os sentidos. Guiar você por essas rotas fascinantes do conhecimento é a minha missão. Um bem imaterial compartilhado por quem conhece cada pedacinho do chão onde pisa. Aqui, tradições culturais são fontes de pesquisa e objetos com pouco ou nenhum valor financeiro transformam-se em bens valiosíssimos. O Conhecendo Museus de hoje está no Muquifo, um local onde o amor de algumas comunidades resiste ao tempo